Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus conforme Marcos registrou. Marcos, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 28 ao 34. Nos diz assim: Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O principal é este: Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a sua força. E o segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: Muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Ore agora. Senhor, eis-nos aqui, precisando e desejando, Senhor, da Tua palavra, do Teu alimento espiritual. Pela unção do Teu Espírito Santo, que todos nós, Senhor, presentes ou ouvindo pela internet, possamos receber de Ti esse alimento fresco, que só o Senhor tem para nos dar. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, a importância dos 10 mandamentos na vida do cristão. Eu acho interessante nesse texto que Jesus veio ao mundo e Ele inaugurou uma nova fase na história da humanidade. Ele veio para cumprir a lei. Ele mesmo declarou: Eu não vim para negar a lei, para anular a lei, mas eu vim para cumpri-la. Uma lei que estava sendo mal interpretada, uma lei que estava sendo mal vivida, mal aplicada. Jesus então vem como a própria manifestação da lei de Deus. Mas como compreender isso? E um dos caminhos para nós compreendermos essa afirmação que Jesus nos deu, de que Ele não veio para anular a lei, mas para cumprir a lei, está nesse texto. Jesus tinha acabado de ter uma discussão teológica entre fariseus e saduceus. Os saduceus tinham se calado diante da sabedoria e das palavras de Jesus. E um escriba, os escribas eram aquelas pessoas que tinham por ofício fazer cópia das Escrituras Sagradas. A imprensa ainda não tinha sido descoberta, ainda não tinha sido implementada naqueles dias. E vários rabinos, várias outras pessoas eram separadas para a função de escriba. Então eram pessoas que conheciam a Bíblia, que conheciam a lei de Deus. E foi justamente uma dessas pessoas que veio inquirir Jesus e perguntando a ele sobre o principal e o maior de todos os mandamentos. Jesus então vem falar sobre o amor. Interessante isso. Mas ele cita os mandamentos como sendo algo que era muito importante. Justamente porque vamos pensar no contexto em que os mandamentos foram dados ao povo de Deus, por intermédio de Moisés, o seu líder. Moisés tinha saído do Egito num período de libertação do povo de Deus, ainda chamado povo hebreu, que estava lá cativo, e durante cerca de 45 dias, aproximadamente, alguns teólogos falam 50 dias, eles caminharam até chegar ao Monte Sinai. E ali eu creio que pesou sobre Moisés o fardo de ter que conduzir e liderar aquele povo durante uma caminhada muito difícil, a qual nem Moisés conhecia muito bem. Ele então sobe ao Monte Sinai para orar.
para estar em comunhão com Deus. Ele deixa o povo no arraial sob a liderança do seu irmão, o segundo nome, Arão, o segundo homem no escalão, daquela hierarquia, da liderança do povo. E ele vai buscar a presença de Deus. Há uma proporção que eu nunca tinha feito uma reflexão sobre ela. A proporção do tempo ou dos dias. Moisés conduz o povo durante 45 a 50 dias até chegar ao pé do Monte Sinai. E ele sobe e ele leva 40 dias no monte. Quase que um tempo igual. O que Moisés fez no Monte Sinai? Ele foi buscar um tempo de comunhão com Deus, um tempo de intimidade com Deus, demonstrando ali a sua dependência de Deus. Eu creio que foi o culto mais longo que Moisés prestou na sua vida. 40 dias ali de dedicação, de busca ao Senhor. O Senhor então se revela a Moisés. O resultado daquela intensa busca por comunhão, por intimidade, foi Deus escrevendo com as suas próprias mãos os 10 mandamentos nas tábuas, nas pedras. Moisés volta de lá com aquele resultado de um culto maravilhoso que ele prestou ao Senhor. O resumo estava nas 10 leis. E aquilo seria o quê? Um código de conduta, um código de ética, algo que ajudaria Moisés a conduzir o seu povo até a terra prometida, algo que facilitaria esse processo de liderança, não só espiritual, mas política do seu povo. Sim, mas não só isso, porque veio do coração de Deus em amor para o seu povo. É importante nós fazermos aqui 4 considerações sobre os 10 mandamentos. A primeira consideração é que as palavras que foram escritas pelo próprio Deus. No Êxodo capítulo 20, onde nós vemos ali a relação dos 10 mandamentos, a introdução diz que Deus falou todas estas palavras. No verso 2 ele diz: eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí ele então começa falando os mandamentos. Então o próprio Deus falou com Moisés, o próprio Deus proferiu e escreveu aquelas palavras da lei. A segunda consideração é que esses 10 mandamentos representam uma aliança de Deus com o seu povo. E não só representam a aliança de Deus com o seu povo, como também apresentam essa aliança, ou seja, o que o povo deveria fazer para que essa aliança pudesse continuar valendo, imperando entre eles. No capítulo 19 de Êxodo, no verso 5, diz: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, disse Deus, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos dessa terra. Perceberam? Moisés vai cultuar ao Senhor no monte, pedir sabedoria a Deus, buscar intimidade com Deus. E quando a gente está vivendo com intimidade com Deus, em comunhão com Deus, o nosso ser se enche de segurança. Os piores momentos que eu passei na minha vida, nos quais eu me senti mais inseguro, foi quando eu estava mais afastado de uma plena comunhão com Deus. E ao contrário, os momentos em que eu tive mais coragem, em que eu me senti mais seguro, foram os momentos em que eu estava gozando de uma intimidade muito forte com Deus. Moisés passou por essas experiências assim. Mas a terceira consideração que eu quero fazer com os irmãos sobre os 10 mandamentos é que eles não constituem um ato de imposição autoritária da parte de Deus, mas constituem uma proposta ética, comportamental e que garante uma boa convivência de qualquer pessoa com o seu Deus e com a sociedade. E Jesus faz essa abordagem quando ele mostra que os 10 mandamentos
tinha uma ênfase na relação com Deus e na relação com as pessoas. Êxodo capítulo 9, verso 8, diz que todo o povo respondeu a uma só voz a Deus, dizendo: tudo que o Senhor falou, nós faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do seu povo. Houve então ali um comprometimento voluntário do povo em cumprir a lei de Deus. Não foi uma imposição, não foi um gesto autoritário, e o mais importante é que naquele momento, não só Moisés, mas o povo compreendeu que eram palavras de direcionamento que vieram de um coração amoroso do seu Deus. A quarta consideração que eu quero fazer é que Jesus, agora no Novo Testamento, ele ensina que os 10 mandamentos, e ele faz isso respondendo ao escriba que o perguntou sobre o principal e maior de todos os mandamentos. Ele mostra que os mandamentos estavam divididos em 2 dimensões. Uma dimensão vertical, estabelecendo uma linha de relacionamento entre o ser humano e Deus, e uma dimensão horizontal, estabelecida por essa linha de relacionamento entre nós, seres humanos. Você e o seu irmão. Você na sua casa, no seu lar. Você no seu ambiente de trabalho, com os seus colegas e amigos de trabalho, de profissão. Você e a sua igreja, com os seus irmãos na fé. Então Jesus resume os mandamentos e ele diz: olha, se olharmos para todos os 10 mandamentos, nós vamos ver expressões de amor. Na primeira parte dos mandamentos, Jesus fala que existe uma relação entre o amor do ser humano e o seu Deus. Existe uma relação entre o amor de Deus e a vida do ser humano. Então, quando Jesus vai responder, e nós lemos esse texto aqui, Marcos 12, a partir do verso 29, Jesus fala: o principal é este. E aí Jesus responde de uma forma diferente. O texto está entre aspas, porque já era uma escritura conhecida de todos os judeus. O Shema Israel, lá de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad, que significa: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. Era uma frase que toda criança do povo de Deus aprendia e crescia repetindo. Foi uma frase que o povo de Deus voltou, mas não voltou só repetindo, mas voltou vivendo conscientemente depois do cativeiro do cativeiro da Babilônia. Interessante que foi depois de 2 cativeiros políticos que eles aprenderam a recitar, essa frase. Primeiro, o cativeiro no Egito. Segundo, o cativeiro na Babilônia. E o cativeiro na Babilônia aconteceu por quê? Por causa da idolatria. Porque o povo de Israel estava amando outros deuses. E só depois dos 70 anos daquele cativeiro é que o povo de Deus retorna, e retorna recitando o Shema Israel, declarando que o nosso Deus, Adonai, nosso Deus é o Senhor, o nosso Deus é único. Não haveria outros deuses mais no meio do povo. Não haveria espaço mais no coração dos judeus para um outro Deus que não fosse o Senhor, o Adonai. Então Jesus fala: o principal mandamento é esse: escute, ó Israel, Shema Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Jesus disse: esse é o primeiro de todos os mandamentos. E o segundo é esse. Aí Jesus aponta para uma relação horizontal. Verso 31 de Marcos 12. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amém, irmãos? Perceberam que Jesus traz Por isso que ele veio cumprir a lei, porque Jesus é amor.
João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus veio através de um gesto de amor de Deus. E Jesus subiu a cruz através de um gesto de amor pessoal dele. E Jesus cumpre a lei, porque a lei apontava para uma relação de amor. O desejo de Deus pela lei era que através da lei as pessoas pudessem se amar mais, pudessem se relacionar em amor. O desejo de Deus através da lei é que as pessoas pudessem se relacionar com Ele por amor. Então não era algo impositivo. E aí a gente vê o primeiro mandamento. O primeiro mandamento: não tenha outros deuses diante de mim. Esse primeiro mandamento, então, aponta para quê? Aponta para a unicidade de Deus. Deus era único. Deus condenava a idolatria. Quando nós olhamos um momento crítico na vida do povo de Deus, registrado na história, Isaías foi o profeta que enfrentou esse período muito difícil. E foi Isaías quem mais profetizou sobre Jesus. Então era quem estava ali recebendo de Deus discernimento. O povo não está mais compreendendo a lei, o povo não está vivendo no amor da lei, o povo está apegado à letra da lei, e a letra mata. Deus manda o profeta dizer: já não ouço mais os louvores de vocês, vem para mim como barulho, como buzina. Eu já não dou mais atenção ao culto, aos sacrifícios de vocês, estou de costa para eles. Esse mesmo profeta fala sobre a vinda do Messias, ou seja, era necessário fazer uma interrupção nessa história. Então Jesus vem para mostrar o quê? Que a lei tinha um significado e precisava ser vivido, era o amor. Jesus vem para demonstrar pessoalmente o amor de Deus. E eu creio que as pessoas que foram crendo em Jesus, aceitando Jesus, esses judeus que se tornaram cristãos, já começaram a viver de fato o monoteísmo. O único Deus, agora encarnado, Filho de Deus, Jesus, era quem trazia, a manifestação do amor de Deus a quem o povo realmente haveria e iria adorá-lo. O segundo mandamento, irmãos, Êxodo 20, a partir do verso 4. Deus diz: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore estas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse segundo mandamento aponta para a espiritualidade de Deus. Deus não aceitava, como não aceita que se crie imagem física sobre ele. Deus nunca revelou a sua imagem. Dentre todos os povos cananeus e os povos daquela região, onde o povo de Deus passava, por onde o povo de Deus passava, o único povo que tinha um Deus invisível era Israel. E eles eram conhecidos como o povo que tinha um Deus invisível. Dagon, o deus dos filisteus, era uma imagem imensa. Baal era aquele bezerro de ouro. E haviam outros. O Deus de Israel era invisível. E Deus estabeleceu que fosse assim. E eu acho interessante que Deus diz: não adore estas coisas. Ele coisifica as divindades, porque Ele não aceita ser coisificado por nós. Se nós queremos ter uma vida de relacionamento com Deus, inspirado na vida de Moisés, um grande líder, na vida de Jesus, na vida dos apóstolos, nós precisamos compreender qual é o lugar de Deus no nosso coração.
é o primeiro lugar. Por isso que Jesus diz para aquela mulher samaritana à beira do poço em Sicar, lá em João 4:24, Deus é espírito e o que importa é que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E um ser espiritual não tem como ser materializado. Não cabe imagem para um Deus que é espírito, mas cabe sim um lugar no nosso coração. Amém, irmãos? Esse é o princípio que vai contra o materialismo da fé. Muitas pessoas interpretam esse texto de uma forma um tanto quanto inadequada. Preste atenção. Deus fala, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore estas coisas, nem preste cultos a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso. E aí preste atenção, irmãos, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas também faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Essa segunda parte do mandamento, Deus fala do seu coração, mas em relação ao coração das pessoas. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, daqueles que me odeiam, e eu abençoo, visito ou faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam, que guardam os meus mandamentos. Não cabe aqui nós hoje ficarmos pensando num Deus que nos ama, amaldiçoando nossos filhos e as nossas gerações. Isso mudou no livro de Ezequiel, capítulo 18, a partir do verso 19 e 20. Eu quero que o irmão poste aí. Deus fala, mas vocês perguntam, por que o filho não paga pela iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era justo e reto. Ele guardou todos os seus estatutos, mandamentos e os praticou. Por isso, certamente viverá. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará mais pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a maldade do ímpio cairá sobre este. Perceberam? A lei não mudou. Se nós voltarmos aqui ao livro de Êxodo, capítulo 20, não faça para você imagem de escultura, ou seja, não seja um idólatra. Mas essa parte em que Deus diz, eu sou o Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e entendam aqui o ódio como sendo uma desobediência, isso Deus mudou. Justamente porque a lei foi dada em amor. E uma vez que se abriu a perspectiva do perdão, e nós estamos debaixo dessa perspectiva da graça em Cristo Jesus, o perdão de Deus que vem a nós através de Jesus, não há mais por que nossos filhos pagarem pelos nossos pecados. Mas isso é uma relação de Deus conosco. E aí eu preciso falar como pastor para a igreja o seguinte: existem alguns conceitos que são trazidos hoje na teologia que nos visitam, como maldição hereditária, como heranças espirituais negativas, como maldições geracionais. E nós precisamos entender que esses conceitos existem. Esses conceitos existem, mas não fundamentados nessa palavra. Esse texto não corrobora esses conceitos. Por quê? Porque eles foram revogados pelo próprio Deus. Aí você me pergunta, mas pastor, na minha família, meu avô fazia isso, meu pai passou a repetir e eu estou sendo tentado a fazer. Isso existe. Mas não é Deus. Deus não visita com pecado. Pelo contrário, Deus visita com perdão. É a responsabilidade do homem. Pode ser uma intervenção maligna? Pode.
Então a maldição hereditária, ou herança espiritual negativa, ou maldições geracionais, elas existem, mas não tem nada a ver com esse mandamento de Deus. Amém? Então não é Deus o culpado, porque você, enquanto filho, está pagando por um pecado do seu pai. Não. Filhos até pagam pelos erros dos pais. O pai bebeu, dirigiu, bateu com o carro, matou ele e a família. Os filhos pagaram ou não pelo pecado do pai? Sim, mas Deus tem alguma coisa com isso? Não. Foi o pecado do próprio pai. O avô bebia, batia na mãe, o filho foi vendo aquilo, e ele começou a replicar esse comportamento no casamento. Ué, tem alguma coisa a ver com Deus visitando os filhos pelos pecados dos pais? Não. Isso tem a ver com filhos que conviveram com pecados na família e que agora estão fazendo o quê? Replicando o mesmo pecado. Parte disso, o ser humano é fruto do meio, ele é influenciado pelo meio. E aí você diz, precisamos quebrar essas maldições. Precisamos sim. E Deus entra nesse processo, não para quebrar algo que Ele está fazendo, mas Ele entra nesse processo com um gesto de misericórdia, amor e poder, para quebrar algo que você fez, que o seu pai fez, que o seu avô fez, que o inimigo fez na sua casa. Fez na casa do seu pai, fez na casa do seu avô. Existem demônios que são familiares? Existem. Existem espíritos que são territoriais? Existem. Você comprou uma casa pronta, procure saber quem foi a pessoa que construiu, quem morou antes de você ali. Consagra essa casa a Deus. Agora, em nome de Jesus, declare todas as maldições, sejam hereditárias ou não, quebradas sobre a sua vida. Há um exemplo disso que nós vemos na Bíblia, livro de Neemias, capítulo 1, verso 6. Neemias diz, estejam atentos os teus ouvidos, ele fala isso em oração para Deus. Neemias 1, 6. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Neemias estava dizendo, olha, peço perdão pelos erros que eu cometi, que temos cometido, que os nossos pais cometeram. Isso faz parte de um processo de reconhecimento de que o pecado estava presente no seu lar, na sua casa, na sua família, na sua nação. Então você, enquanto líder do seu lar, você precisa estar atento a essas questões espirituais. Você, enquanto membro de uma família, você precisa estar atento a essas questões. Isso não é o tema dessa mensagem. Caberia uma mensagem só para esse tema. Mas Deus nos trouxe esse mandamento e um fundamento para que a gente possa refletir sobre os ambientes que nós estamos vivendo, principalmente os ambientes familiares e o que herdamos nesses ambientes. Em nome de Jesus, você é suficientemente capaz, em nome de Jesus, para quebrar todo esse tipo de herança maldita que os teus pais, das gerações passadas, puderam deixar para você. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Terceiro mandamento, verso 7 de Êxodo 20. Não tome o nome do Senhor, o seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E isso aponta para a santidade de Deus e o zelo com o nome do Senhor. Aqui Deus proíbe que se fale o seu nome de forma leviana, de forma falsa, como muitas pessoas têm falado o nome de Deus. Usado o nome de Deus de uma maneira pessoal, para defender interesses pessoais
e distorcer a palavra de Deus. Como que as pessoas, aliás, o diabo manuseia muito bem as Escrituras. O diabo tentou Jesus com as próprias Escrituras sagradas. Imagina o que ele não faz. Pessoas mal intencionadas usando as Escrituras sagradas, usando o nome de Deus em vão. Eu creio, irmãos, que nós, numa escala menor do que essa, eu citei aqui um exemplo meio que extremo, mas numa escala menor do que essa, nós convivemos com essa falta de zelo em relação ao nome do Senhor. Falamos o nome de Deus de forma assim, deliberada. Contamos às vezes anedotas cristãs, incluímos o nome de Deus. Começa a se policiar em relação a isso. Jesus, Mateus 12, verso 36 e 37, ele fala sobre isso. Ele diz: digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras vocês serão justificados. Pelas suas palavras você também será condenado. Perceberam? O nome de Deus, ele precisa ser santificado por nós. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse o quê? Santificado seja o vosso nome. Por que Jesus incluiu essa frase? Todas as outras da oração do Pai Nosso dizem respeito a nós. Não é? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas. Mas ele começa dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus em primeiro lugar. Nós santificamos o nome de Deus através da nossa vida, irmãos, através da nossa conduta. Há muitas pessoas profanando o nome de Deus em vez de santificá-lo. Quarto mandamento, Êxodo 20, do verso 8 ao 11. Deus fala: lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu animal, nem um estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia Deus descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aqui, irmãos, nós precisamos dar uma atenção muito grande ao termo sábado. Por quê? A palavra sábado, o que ela significa? Algum irmão pode dizer? Sábado significa descanso. No hebraico aqui aparece a palavra Shabá, descanso. Que por acaso ainda não existia quando Deus estabeleceu o dia de sábado, o dia do descanso, e foi lá na criação do mundo. No 7º dia Deus fez o Shabá. Eu te pergunto, na criação do mundo, não tinha sido criado o calendário. A Bíblia não diz que Deus fez os céus e a terra no domingo, que Deus fez as aves do céu na segunda-feira, que na terça-feira fez isso, que na quarta... Não, fala que no primeiro dia ele fez, no segundo dia ele fez, terceiro dia, que no 7º dia ele descansou. E aqui, para não haver confusão, lembre-se do dia do Shabá, lembre-se do dia do descanso para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o descanso, é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Nós precisamos separar o dia que recebeu o nome de sábado, porque todo dia tinha que receber o nome, do dia que é o nosso descanso. Você, trabalhador por escala, seu dia de descanso nem sempre vai cair no sábado.
Mas Deus quer que você consagre esse dia ao Senhor. Amém? Qual é o dia do nosso descanso? Aliás, os discípulos de Jesus começaram a cultuar o Senhor, se reunindo no domingo, primeiro dia da semana, porque Jesus ressuscitou no domingo. E aí os cristãos começaram a usar o domingo como um dia de descanso para que todas as pessoas, ficou o dia oficial do descanso, para que as pessoas pudessem se reunir e cultuar ao Senhor, fazer desse dia o dia de descanso, santificado ao Senhor. Eu te pergunto, tem alguma coisa contrária à Escritura, você santificar o seu domingo a Deus? Se o seu domingo é o dia do descanso? Ou você pensa que você precisa interpretar literalmente o dia de sábado que está escrito aqui, quando nem ainda tinha sido criado o calendário de domingo, de segunda, de terça, de quarta, quinta e sexta? Não. Não há nada contra você santificar o dia de sábado, assim como não há nada contra santificar o dia de sexta-feira, desde que você santifique esse dia de descanso ao seu Senhor. Mas há algo contra, sim, o cristão que quer trabalhar os 7 dias na semana e não santifica nenhum dia para Deus. Você está indo contra a lei de Deus. Você não foi feito máquina. É a ambição que está te fazendo trabalhar os 7 dias? É a ganância? É a falta de confiança em Deus, de que a provisão chegará na sua casa se você não trabalhar os 7 dias direto? Deus coloca que esse 7º dia precisa ser exercido sobre a sua vida para o seu próprio bem. A lei foi feita e dada em amor, justamente para o nosso bem. Eu creio que nesse mundo, nessa sociedade capitalista que temos, se Deus não tivesse estabelecido um dia de descanso, os empregados teriam que trabalhar os 7 dias. Deus é maravilhoso, amém, irmãos? Podemos estar aqui porque Deus estabeleceu um dia de descanso. Então precisamos interpretar isso. E também precisamos tirar o peso da acusação que vem sobre nós batistas, por exemplo, de que contrariamos esse mandamento da lei quando nós guardamos o domingo e não o sábado. Você vai responder de que forma? O meu domingo é o meu Shabá. O meu domingo é o meu dia de descanso. É o domingo que eu consagro ao meu Senhor. E você precisa consagrar seu domingo a Deus. Amém? Leve isso a sério. As bênçãos do Senhor virão sobre você e sua família. Queridos, aí vamos entrar na segunda parte. Esses 4 primeiros mandamentos falam do amor que o ser humano precisa ter com Deus. Nós descansamos e consagramos o nosso dia de descanso a Deus por amor. Nós não falamos o nome de Deus em vão, por amor ao nosso Deus, por zelo ao seu nome. Nós não adoramos imagens de escultura por amor a Deus, e nós só adoramos a Deus porque reconhecemos o amor dele por nós e demonstramos o nosso amor por ele. Ele é o único Deus. Mas os outros mandamentos falam do comportamento do ser humano com o outro ser humano. É você dentro da sociedade. A segunda parte, então, desses mandamentos se refere aos relacionamentos de pessoas com pessoas. Então Jesus diz, verso 31 de Marcos 12, o segundo mandamento é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. O quinto mandamento, está em Êxodo 20:12, diz assim: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. É interessante que esse é o único mandamento que vem com uma promessa associada a ele. Se você honrar o seu pai e a sua mãe,
você terá uma vida longa aqui na terra. Se refere ao respeito aos pais, que na verdade a Bíblia nos ensina que os nossos pais são representantes de Deus na nossa família. Deus nos concedeu autoridade enquanto os pais sobre os nossos filhos, e essa autoridade foi deliberada no reino espiritual. Não negligencie isso. Abençoe seus filhos sempre, ore sempre pelos seus filhos. Você é um representante de Deus na sua casa, na vida dos seus filhos. E se você não os abençoá-los, exercendo essa autoridade espiritual que Deus te deu, o mundo vai querer amaldiçoá-los, exercendo uma autoridade espiritual que Satanás lhes deu. Não peque por omissão. Amém, queridos? A gente vê na Bíblia pessoas que não honraram seus pais e tiveram vida curta. Um exemplo, Sansão. Os pais de Sansão foram visitados por Deus, falando que haveria um milagre, a mãe de Sansão era estéril, e que o menino deveria ser um nazireu, alguém que teria o Espírito Santo sobre ele, com um propósito específico de Deus para liderar o povo de Israel, ser juiz. Naquela época não tinha rei, era o juiz. Então Sansão era o líder das 12 tribos. Sansão não honrou os seus pais, também não honrou a Deus, quebrou o voto do nazireato e teve vida curta. Nem chegou a ter filhos, a Bíblia não registra filhos de Sansão. Não deixou descendente. Morreu jovem ainda. Perceberam, irmãos? O apóstolo Paulo explica esse mandamento lá em Efésios 6, a partir do verso 1, ele diz: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Aí você pergunta: pastor, mas meus pais não são cristãos. Meus pais estão me orientando a fazer o que a Bíblia diz para eu não fazer. Bom, antes de ser filho dos seus pais, você é filho de quem? É filho de Deus. Então, se os seus pais estão indo contra os princípios de Deus, obviamente que você vai obedecer quem? Deus. Jesus falou: todo aquele que não for capaz de abandonar pai ou mãe por amor de mim, não é digno de mim. Ali Jesus coloca a hierarquia. Mas se você tem pais que são tementes a Deus, que você olha e vê que dão um bom testemunho, considere a palavra dos seus pais. Vocês que são jovens, dificilmente, pode ser que a estatística seja quebrada, mas dificilmente um casamento vai dar certo quando não tem as bênçãos dos pais. Pai e a mãe diz para o filho: essa menina não vai dar certo com você. Ou diz: esse menino não vai dar certo com você. Dificilmente vai dar certo. Não ouça os conselhos. Mas ore a Deus pelos seus pais. Você que está aqui que é filho, ore a Deus pelos seus pais. Tem pessoas que querem ouvir um conselho ou uma confirmação de Deus através de outras pessoas. Então ore por essas pessoas. Não vai buscar um conselho com um amigo de trabalho, não vai buscar conselho com seus pais. Quem te ama, quem verdadeiramente conhece você, quem te criou, quem orou por você quando você era criança, quando você ainda estava no ventre da mãe. Agora ore pelos seus pais para que tenham a sabedoria de Deus, que sejam usados por Deus para te orientar, para te dar um conselho. Sexto mandamento, esse é simples: não matarás. Não preciso nem discorrer sobre ele. Deus considera a vida do ser humano sagrada. E é interessante que o apóstolo João, houve momentos em que Jesus arrochou a lei, João também apertou a lei. Na primeira carta de João, capítulo 3, verso 15, João diz: todo aquele que odeia o seu irmão já é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Todo aquele que odeia
já é um assassino. Está matando sentimentos, está matando relacionamentos. 7º mandamento, versículo 14, dias do 20. Não cometa adultério. É fácil também falar sobre isso. Deus condena o adultério. Deus fez comparação entre o seu povo com a idolatria e uma mulher no adultério. O profeta Oséias sofreu na carne isso. Quando o povo de Deus, na época que Oséias foi levantado como profeta, estava traindo Deus, adorando outros deuses, então o problema era idolatria, Deus manda Oséias, profeta, se casar com uma mulher adúltera. E ela adulterou, traiu Oséias, e Deus falou para Oséias perdoar, para que ele pudesse profetizar com autoridade o perdão que Deus estava disposto a dar. No Antigo Testamento, Israel era tido como a esposa de Deus. No Novo Testamento, a igreja é tida como a noiva de Jesus Cristo, o Cordeiro. Não traia Jesus. Você, enquanto igreja, enquanto noiva de Jesus, Ele está voltando para te buscar, por um casamento eterno. Não corrompa essa relação, não adultere a sua relação com Jesus, e nem tampouco no seu casamento terreno, com o seu marido, com a sua esposa. O casamento aqui, então, passa a ser protegido por Deus. Brincar com o casamento é brincar com Deus. Vou citar só um exemplo aqui. Davi. Brincou ou não com o casamento? Brincou. Foi querer se distrair com Betseba. Ele subiu no terraço e pensou que era o playground. Ele olhou para a janela do vizinho e cobiçou a mulher do vizinho. Como era rei, tinha poder, tinha beleza, ficou fácil consumar o pecado, que já tinha tido a origem na cobiça. E Davi se deu mal. Pagou um alto preço por esse pecado. Uma das razões da rebelião de Absalão, seu filho, foi a perda da autoridade espiritual de Davi em relação à sua família, mediante seu adultério com Betseba. Irmãos, a família é um bem maior que Deus nos deu. A gente percebe de Gênesis a Apocalipse Deus falando de família. Na parábola mais bonita que Jesus criou sobre perdão, Jesus usa uma família, a parábola do filho pródigo. Então você começa a honrar esse bem maior que Deus te deu é no casamento, depois na relação com os filhos, depois na sua relação com os irmãos. Não brinque com isso. Não brinque com isso. Eu falei que João arrochou a lei quando falou do assassinato, né? Quem odeia já é um assassino. Jesus arrocha a lei aqui no adultério, lá em Mateus 5, depois, lá no Sermão do Monte, Mateus 5, 27, Jesus fala assim: vocês ouviram o que foi dito na lei, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus aqui estabelece o adultério emocional. Você precisa ficar incomodado quando o pecado do adultério está na sua mente, nasceu na sua mente, não se consumou, mas já é pecado. Jesus disse isso. Comece a pedir perdão, rejeita em nome de Jesus. Erva daninha tem que ser arrancada pela raiz, antes que cresça e comprometa o jardim do seu coração, da sua vida, da sua família e da sua relação com Deus. Amém, irmãos? Igreja do Senhor Jesus. Jesus não deu a sua vida por nós na cruz, para nós brincarmos com isso. Caminhando para o final, o 8º mandamento: não furte, não roube.
Este mandamento tem a ver com o conceito de justiça. Então seja justo com as pessoas, seja justo nos seus negócios, seja justo com os seus empregados, com os seus funcionários. Existe aquele furto que é direto e existe o furto que é indireto. Quando você está ali lesando um direito de um funcionário seu, você está furtando. E há outras formas de nós também lesarmos as pessoas. Judas Iscariotes traiu Jesus, mas antes de trair Jesus, ele já furtava da bolsa, né? Ele era o tesoureiro daquele ministério discipular de Jesus. Nós precisamos dar atenção a isso. Caminhando aqui, irmãos, 9, verso 16, desde o 20, diz: não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não mentir. A mentira e o falso testemunho conseguem matar a reputação das pessoas. E você precisa demonstrar amor pelo seu irmão, não mentindo sobre ele, não espalhando notícias falsas sobre ele. Aliás, não espalhe notícia nenhuma. Não vai fazer diferença. Tem pessoas que conseguem incriminar outras através do falso testemunho. Provérbios 6, verso 16. Marque esse texto na sua Bíblia. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia a discórdia entre os irmãos. Qual é aquela que o coração de Deus detesta? O que semeia discórdia entre os irmãos. Antes de falar, se pergunta assim: o que eu vou falar vai abençoar alguém? Se não for para abençoar, não fale. Deus detesta a pessoa que semeia discórdia entre os irmãos. E o último mandamento, queridos: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. E eu quero dizer que a cobiça, segundo as Escrituras Sagradas, é o ponto de partida de muitos pecados. De muitos pecados. Foi Tiago que explicou isso. Tiago 1,14. Ele fala ao contrário: cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Então, a tentação nasce na cobiça, quando esta atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Perceberam? Comece a controlar seu coração. A cobiça, você percebeu? Cancela ela em nome de Jesus. Não deixe isso acabar com os planos de Deus para a sua vida. Não permita que o inimigo venha. Ele é o pai da mentira. Não permita que ele venha destruir os sonhos de Deus para você. Amém. Finalizando, eu volto ao texto de Marcos, capítulo 12, no verso 32. Então, o escriba disse a Jesus: muito bem, mestre, com verdade o Senhor disse que Deus é o único e que não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Certo? Não adianta você fazer culto, dar oferta, e você não amar a Deus, não amar seu irmão. O amor a Deus e o amor às pessoas é muito mais importante. E por causa dessa declaração do escriba, Jesus disse para ele: você não está longe do reino de Deus. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você
não está longe do reino de Deus. Querido, Deus te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra. Eu jamais pregaria este sermão por mim mesmo, mas eu sou submisso a Deus em tudo que prego. Pode ter sido pesado para alguns, mas Deus é Pai. E todo pai perfeito disciplina, corrige, chama a atenção dos seus filhos. E há alguns pontos aqui que fazem, assim, um contato muito íntimo com todas as pessoas. Que diz respeito ao casamento, que diz respeito aos negócios, que diz respeito ao falar. Na lei de Deus, tudo isso é contemplado. E às vezes você está passando por uma dificuldade muito grande na sua vida. Relacionamento com seus filhos, com seus irmãos, com seus pais. Deus te trouxe aqui hoje para você voltar seu pensamento para a lei. Tão simples, só 10 mandamentos. Só 10 mandamentos. Analise, faça uma reflexão pessoal à luz dos 10 mandamentos. Como se essa lei fosse uma peneira e você derramasse a sua vida sobre ela. E ver o que fica. O que Deus quer que você mude. Certamente o Senhor te ajudará nesse processo. É difícil para muitas pessoas, até porque quando o pecado ele germina, ele cresce, ele ganha força. É mais fácil você tirar a semente ou tirar a muda do que você arrancar a árvore que já está enraizada. Mas Deus pode fazer isso por você. E a Bíblia diz que o Espírito Santo está em você, está em nós, para nos ajudar, intercedendo e dando força. Então, receba essa palavra com amor, porque ela nasceu em amor no coração de Deus por você. Não é porque estamos vivendo o tempo da graça de Jesus que a lei não vale mais. Porque o próprio Jesus disse, eu não vim para anular a lei, eu vim para interpretar, para cumprir de forma certa a lei. Que Deus nos abençoe. Amém?